Patrocínio Van Sweet Home, consultoria especializada em planejamento, busca por moradia e serviços de conveniência relacionados à sua chegada em Vancouver ou Toronto. Comente que você assistiu a este vídeo no Canadá Diário e você terá um bônus especial. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou de volta aqui com o Diego da Van Sweet Home e hoje vamos continuar com perguntas e respostas. Diego responde! O tema é legal, né, Dimitri? Até que Muito tá saindo legal. coisas legais, né? Muito legal, tô gostando muito. Vocês também mandem suas perguntas aqui na descrição do vídeo mesmo. A gente vai selecionando os melhores e Diego vai voltar aqui para responder. Vamos lá para as perguntas? Vamos lá. Bom, a pergunta que a gente vai responder agora é do Daniel. Ele fala que ele ficou muito incomodado as primeiras vezes que ele viu basements, né? Que ele escutou as pessoas falando de basements e tudo mais, né? Nos diversos canais, até mesmo aqui, né? E aos poucos ele foi ficando um pouco mais interessado com o tema, né? Ele foi achando interessante, né? Ele foi vendo que de repente era uma boa oportunidade dele começar a vida no Canadá e tudo mais. E ele fala que ele queria saber um pouco mais dos pontos positivos e negativos do basement versus apartamento. Olha aí. Que É uma escolher, coisa, né? Exatamente, é uma coisa interessante, né? Bom, primeiro ponto que você tem que pensar é o orçamento, né? Sim. O basement, ele é uma boa opção para quem quer pagar um pouco mais barato e morar um pouco mais bem localizado. Isso é interessante, porque a gente já mostrou basements mais caros do que apartamentos. Do que apartamentos, Então, exato. assim, não é necessariamente o preço lá... O preço final, né? O preço final, exatamente. Teve até uma das perguntas também, ainda dentro desse tema, na verdade foi nem uma pergunta, foi um comentário. Falou assim, poxa, mas esse basement, ele é mais caro do que um apartamento que vocês mostraram. Mas é por conta da localização, né? Pois então, se você tem, por exemplo, um apartamento em New Westminster, ou então em Toronto, mais afastado de downtown, e você tem um basement um pouco mais perto, aquele basement ele tende a ser mais caro. Né? A localização vale mais até do que a metragem. Vale muito mais do que a metragem. Olha que né? interessante. Então esse eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que reparar quando for escolher basement por apartamento, né? Então o basement ele é mais barato que o apartamento se você considerar localização por localização. Bom, uma coisa que é legal também você considerar, normalmente os basements eles têm coisas incluídas, né? Mais do que o apartamento. Então é bem comum você encontrar, por exemplo, um basement com eletricidade, com internet, com água, com aquecimento, tudo incluído. Inclusive a internet mesmo. Inclusive a internet mesmo. O meu, quando eu mudei, tinha internet. Exatamente. Então, aí está uma vantagem em relação ao apartamento, né? É muito mais comum você achar basement com coisas incluídas do que o apartamento, né? Aí a gente vai para os pontos, talvez, negativos, né? A gente falou dois pontos positivos, né? Que é o preço e a quantidade de utilidades incluídas. Né? E eu vejo que o principal ponto negativo, mas aí eu acho que depende de pessoa para pessoa, né, Dimitri? Que é a questão do basement estar debaixo da terra. Sim, tem gente que não liga. Tem gente que não liga, tem gente que liga, né? Eu diria que o principal ponto negativo é a entrada de luz. Então tem aqueles basements que eles são um pouquinho mais dentro da terra, que as janelas são menores, eles têm menos incidência de luz, né? Talvez isso seja um incômodo para quem está chegando, enfim, principalmente nos meses de inverno. Sim, né? Que no inverno fica escuro mais cedo, né? Pois é, e aí de repente aquilo pode ser uma coisa que vai incomodar no final das contas, né? É da pessoa, né? Não dá pra gente, a gente não dá pra dizer uma regra que é melhor tal coisa, melhor outra. Tem gente que se acostuma ao carro esportivo. Tá, nós. Olha aí, meus queridos. Olha aí. Tem gente que se acostuma muito fácil com isso, tem gente que não se acostuma, né? Uma outra coisa é que todo mundo pensa que o basement é um porão. Sim, é verdade. Né? E o basement, ele não é um porão. Não. Né? Ele é basicamente um apartamento, criado para ser um apartamento, né, debaixo da casa, no subsolo da casa. Não necessariamente totalmente no subsolo, não, né? Tem alguns que ficam... Aqui, ó. Aqui não vou mostrar, aqui tá o cara aqui. Peraí. Não dá pra... Eu ia mostrar uma casa aqui, mas não vai dar. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo aqui, galera. Quem sabe faz ao vivo. Mas não necessariamente debaixo da casa, né? Tem uns que eles ficam com uma parte fora da casa também. A parte da janela
geralmente é para fora e fica até aqui, fica, né, para baixo. Fica para baixo. Menos. Vamos ver se a gente mostra algum no caminho aqui, que não esteja ninguém olhando. E uma outra coisa em relação a isso, né, que é essa questão do porão, né, de, eu tô num porão, debaixo da terra e tal, então é frio. Não, não é frio. Não. Ele tem aquecimento igual a um apartamento, né, então... Isso não faz a diferença você morar num basement ou num apartamento em relação à temperatura, que é você que vai controlar a temperatura. É a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. Né? E aí tem uma outra coisa também em relação ao basement versus apartamento. Né? Que é a questão de, eu vou dividir a casa com outro morador. Eu vou entrar no mesmo lugar? Tem muita gente que pensa isso, é verdade. Não, você não vai entrar no mesmo lugar. Eles têm entradas separadas, assim como os edifícios, né? Cada um vai ter a sua porta, cada um vai entrar na sua entrada e raramente você vai encontrar com alguém. Diferente, por exemplo, de um apartamento, de um prédio, que você o tempo inteiro vai encontrar com o vizinho, no basement a chance de você encontrar com o vizinho é menor, né? É verdade. Então, olha, é verdade, ponto não pensei nisso. Estamos desmistificando o Vamos basement aqui, vamos pra lá. É verdade, ponto pro basement, né? Agora... Não é assim, veja bem, esse vídeo a gente não tá fazendo vídeo para defender o basement. Não, pelo contrário. A gente tá falando os pontos positivos e negativos, né? Agora, tem um ponto que eu acho que vale muito considerar, que é em relação à localização. A gente já falou de localização. Pera aí, uma pausa, vai. Deixa eu ver uma invasão aqui, vai, já que estamos ao vivo. Dá uma olhada aqui, ó. Dá pra ver a janela ali embaixo. Você tá vendo aqui? Mostra aqui. Isso. Aqui embaixo. Ó. Tá vendo? É a janela do basement. Então, assim, ela fica bem na altura aqui do peito, vamos dizer. Exato. E tem um monte de vegetação na frente. Tem um jardim na frente. Um jardinzinho. Né? Então, assim, tem uma privacidade interessante. Tem. É bem interessante. Em relação à localização, a gente já falou desse ponto, mas aí eu acho que é um ponto mais para o apartamento, né? Por quê? Normalmente os basements, eles ficam localizados em regiões residenciais, né? Ou seja, talvez ele esteja um pouco mais distante do comércio local, talvez ele esteja mais distante... Peraí, vou te interromper de novo, Diego. Vou mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Esse dá para ilustrar bem, tá vendo? Ó? É aqui embaixo. É aqui embaixo. Tá vendo? Então, assim... É uma casa separada, né? É uma casa separada, entrada separada, tudo separado. Mas vai lá que eu te interrompi. Então a gente estava falando da localização. Então, tem regiões de Vancouver e Toronto que você tem basicamente casas que as ofertas são basements, ou ground floor, ou single houses, né? E o que pode acontecer com isso? Você pode naturalmente ficar longe de um comércio local, longe de um transporte público, não tão perto de um metrô. Porque é uma região mais... basicamente residencial, né? E os prédios, né, eles estão mais distribuídos em regiões próximos de comércio, né? Em regiões teoricamente mais agitadas, vamos dizer assim. Né? Então essa daí talvez seja um ponto negativo do basement, né? Mas aí também depende do ponto negativo. Se a pessoa estiver procurando tranquilidade... Se não tiver problema, exatamente. Né? Então, essa região, por exemplo, que a gente está, ela é basicamente de casas, né? Pois é. Para quem perguntar, estamos em Norte Vancouver. Estamos em Norte Vancouver. Ainda em Norte Vancouver. Ainda em Norte Vancouver. Né? E a gente vai fazer mais vídeos como esse, andando por outras regiões, né? Exatamente. Bacana. Bom, esse é o outro ponto positivo. E nesse ponto positivo eu vou falar da minha experiência, tá? A gente, quando chegou, morava no basement, era afastado, assim, não era muito afastado, mas era afastado também. Então, assim, passou carro aqui. Você não fazia muita coisa a pé. Como eu não gosto de ficar esperando o ônibus, eu preferia fazer a pé e aí eu ia andando. Então, assim, sei lá, era uma caminhada de, 20 minutos, mas eu preferia ir andando do que ficar esperando o ônibus. Na verdade, o ônibus você não precisa nem esperar muito, né? Porque tá o horário certo, mas é uma questão de gosto mesmo. É uma questão de gosto, né? Então, um outro ponto que a gente gostaria de falar é que já perguntaram pra gente e se encaixa nesse tema de basement versus apartamento. E quando neva? A neve tapa a janela do basement? Olha, na verdade, assim, se nevar muito, vai tapar. Né? Isso costuma acontecer mais em Toronto. Pois né? Isso que eu ia falar. Estamos falando de Vancouver ou Toronto. Né? Aqui em Vancouver isso não acontece porque a incidência de neve é bem menor do que de Toronto. Né? Nos últimos anos, por exemplo, nevou bem pouco aqui em Vancouver. Em Toronto nevou na média. Né? Então, a média, ou seja, muito. Muito, né? E de quem é a responsabilidade de cuidar dessa neve e cuidar do jardim, por exemplo, é basicamente do dono da casa. Né? Obviamente, se você quiser ser um bom inquilino, você pode ajudar ele com um jardim, né? Enfim, mas isso é uma coisa também
que muita gente pergunta pra gente, mas eu tô num basement, eu vou ter que cuidar do jardim, eu vou ter que tirar... Não, você não vai. Não é responsabilidade sua. Né? Não é responsabilidade sua, é do dono da casa, né? Sim. Assim como no prédio, por exemplo, é responsabilidade do manager, do landlord ou da pessoa que trabalha lá no prédio. Agora, não tem nada a ver com o assunto, mas, por exemplo, se você mora numa casa single, mesmo alugada, se a casa é single home, só sua, você morando. A responsabilidade é toda sua. É sua? É toda sua. Você sabia. vai cuidar do jardim, você vai tirar a neve da calçada. Mesmo se for alugada? Mesmo se for alugada. Interessante. Né? Enquanto ela for alugada para você, a responsabilidade é toda sua. Entendi. Diferente do basement, por exemplo, né? Legal. Olha, então o basement tá ganhando de novo aí, hein? Olha, Diego é time basement. Eu sou time basement. Eu vou trazer uma camisa do time. Não, eu acho que o basement, Dimitri, ele é uma boa possibilidade para quem tá chegando e quer gastar pouco, né? Porque normalmente foi o que eu falei, numa comparação basement-apartamento, item a item, localização por localização, valor por valor, talvez o basement ele comece a ganhar vantagem nisso, porque num basement com a mesma localização do apartamento, fatalmente ele vai ser um pouco mais barato, né? Eu diria até que a proporção é, um lugar que você aluga um apartamento de 1 quarto por 1.500, talvez você alugue um basement de 2 quartos por 1.500. Olha que interessante. Né? Interessante. Então, a gente precisa sempre comparar uma coisa com a outra, né? Então, localização com localização, preço com preço. Não adianta eu comparar um basement em Vancouver com um apartamento em Richmond ou em New West. E também tem o tipo, né, de basement. Por exemplo, a gente já mostrou aqui no canal com o Diego 2 basements, né? Sim. Um deles era uma casa. Era uma casa. Era basicamente uma casa, né? Ele era quase totalmente fora da superfície, bem iluminado, janelão, né? E o outro era um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo, um basement mais raiz, né? Mais raiz, pois é. Tá aí, os links dos dois estão aí. Vale a pena vocês assistirem para saber do que a gente tá falando, né? É verdade. Bom, em relação ao apartamento, fatalmente o apartamento ele vai ser um pouco mais iluminado. Você vai ter a entrada privativa, mas aí é igual ao basement. Sim. Talvez tenha apartamento que você tenha varanda. Dependendo, você vai ter uma lavanderia dentro, mas aí, obviamente, os preços eles já vão começando a subir. Sim. Né? Então, eu acho que vai muito da pessoa para pessoa, do que você está buscando aqui, né? Se você busca uma economia ou se você busca alguma característica que você não consegue ter no apartamento, eu acho que o basement é uma boa opção. Inclusive tem também os dois lados. Tem o lado negativo também, coisas que você tem que tomar cuidado para morar no basement, que a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre isso, né? Perfeito. Os cuidados que você deve ter ao escolher um basement. Exatamente, né? exatamente. É um outro assunto. E aí também vai de pessoa para pessoa. Sim. Né? A gente toma muito cuidado em escolher um imóvel bem bacana para os nossos clientes, né? Uma coisa que a equipe tem sempre na cabeça é: a gente jamais colocaria vocês para morar no lugar que a gente não fosse morar. Eu acho que essa é uma premissa bem interessante. Perfeito, né? Perfeito. Aí resolve todos os problemas. Resolve todos os problemas, né? A gente tem um critério muito, muito legal para a escolha dos imóveis para os nossos clientes. Né? Bacana. A gente está passando aqui num outro basement. Olha que legal, Dimitri, aquele ali. Olha só. É legal que a gente mostra ao vivo aqui. Olha que legal. Olha que bacana. A entrada, geralmente... É pelas laterais, É pelas laterais, né? Isso. Não sei se vai dar pra ver aqui, Lá. mas ou é aqui... Dá pra ver? Tá ali do outro lado. Ó. Ah, tá. Peraí. Olha lá. Então, assim... Quem sabe faz ao vivo, Quem sabe faz ao vivo, galera. Mas tem muitas opções mesmo. Tem também aqueles basements zoados. Eu já vi basement que a máquina de lavar da casa inteira tava no basement. Então, tava lá o casal que tinha alugado o basement, tava dormindo lá, chegava o dono, o dono passava para lavar roupa. Mas isso também tem apartamentos zoados, né, Dimitri? Também, então tudo, tem apartamentos ruins, né? Eu acho que tanto o apartamento quanto o basement, a gente tem que tomar cuidado para fazer uma locação. Pois é. Na verdade. Tem que né? escolher bem, né? Tem que escolher bem. Pois é. Por isso que a gente recomenda quem? Os serviços da Van Sweet Home. Diego, olha que foi bom, hein? Foi bom, essa tirada foi ótima. Foi uma boa tirada. Diego, dá o recado da Van Sweet Home aí, pessoal. Gente, a Van Sweet Home, ela tá em Vancouver e tá em Toronto. Ela ajuda vocês a buscar o apartamento, né? Então a gente cuida bem direitinho para que você chegue aqui no Canadá já com o seu imóvel alugado, né? Além disso, a gente tem outros serviços como planejamento, busca de vocês no aeroporto, né? Caso vocês contratem um serviço, conveniência, enfim, tudo para você chegar aqui com o pé direito. Bacana. Os contatos estão aqui na tela e também estão na descrição do vídeo. Vale a pena. Comentem com o pessoal da Van Sweet Home que vocês vieram
pelo Canadá Diário, que aí vocês vão ter direito a um bônus exclusivo do canal, do pessoal do canal. Não esquece de comentar que veio pelo Canadá Diário, viu, gente? É E isso a gente aí. volta, né, Dmitry? A gente volta, façam suas perguntas, coloque aqui mesmo nos comentários do vídeo, que a gente vai anotar, vai selecionar as mais interessantes e vai trazer o Diego de novo aqui para respondê-las. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, Diego. Vocês gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Até logo, gente.